Graça e paz, bom dia, Igreja do Senhor. É um privilégio nos reunirmos na presença do nosso Deus e em comunidade de fé para entoar louvores ao nosso Deus, falar com Ele nessa manhã, ler a Sua palavra, prestar culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Temos muitos motivos para celebrar e nesse culto vamos agradecer a Deus pelos 71 anos da Igreja Metodista na Lapa. Então eu te convido, meu amado irmão, amada irmã, para juntos, nesse momento especial de celebração, agradecermos ao Senhor pela vida e missão da nossa igreja. Amada igreja, nós vamos nesse momento ouvir o histórico da Igreja Metodista na Lapa, feito com muito carinho e dedicação pelo nosso irmão Pedro Marcos. Os 71 anos, o outono. Estamos no mês de maio, mês festivo, mês de comemorações pelos 71 anos de nossa igreja, mês das mães, mês de aniversário da Sociedade Metodista de Mulheres. Foi em maio, há 71 anos, que nós viramos povo escolhido, povo de Deus na Lapa. Como resultado de um trabalho missionário de irmãos da Igreja Central, aos 19 dias do mês de maio de 1949, nascia a nossa comunidade local. Era plantada uma semente. Uma comunidade que nasceu num bairro maduro, um bairro populoso, numa São Paulo ainda pequena. Éramos apenas 2,1 milhões de habitantes na cidade, sendo que o bairro da Lapa já tinha 51 mil moradores em 1950. Fomos semeados em um bom terreno. Muitas sementes foram lançadas, nascemos grandes. Em 1950, nosso hall contava com cerca de 80 membros. Famílias inteiras faziam parte, famílias vindas de outras igrejas e que aqui encontraram a comunidade local. O terreno foi escolhido e comprado. É iniciada a construção do templo na Rua Camilo. Mesmo cuidando do nosso próprio crescimento, lançamos semente na zona norte da cidade. Uma semente que floresceu forte árvore, Vila Nova Cachoeirinha. Nos anos 60, nosso hall cresceu um pouco. Germinamos. Éramos 86 membros, sem contar as crianças, que na época eram muitas. A cidade de São Paulo crescia. Agora já éramos 3,7 milhões de pessoas, aumento de 70% na população. O bairro da Lapa cresceu 23%, e então contava 63 mil habitantes. Estávamos virando uma sociedade urbana. Éramos uma comunidade jovem, com galhos tenros e folhas macias, mudas em crescimento. Trabalhos missionários nos levaram para bairros vizinhos. Jovens e juvenis semearam outra árvore, Vila Mirante Pirituba. Em 1970, nossa igreja chegara a 180 membros, mais que dobramos em 10 anos. O bairro cresceu apenas 11%, mas a cidade de São Paulo se agigantara e também dobrara de tamanho. Éramos quase 7 milhões de pessoas. A cidade cresceu e nossos membros também. Novos desafios, novas oportunidades, novas distâncias. Nossos membros se espalharam pela cidade, pelo país e pelo mundo. Viramos pequenas árvores, lançamos raízes e abrigamos os que precisavam nas sombras de nossos galhos. Em 1980, encolhemos. O bairro cresceu 15%, a cidade 21%, e naquele momento tinha 8,5 milhões de habitantes. Nós encolhemos 25%, perdemos folhas, não fazíamos mais tanta sombra como antes. De 180 membros, passamos para 136. Se olhássemos à nossa volta, conseguíamos ver nos bancos os lugares vazios deixados por aqueles que pararam de vir. Olhando para os bancos da frente, lembramo-nos das crianças que não cresceram aqui. A árvore amadureceu, gerou frutos. Um novo ponto missionário foi aberto em um bairro distante, o Jardim Britânia. Na década de 90, o bairro não cresceu, diminuiu. A população do bairro diminuiu cerca de 15%. A cidade continuava crescendo, 9,6 milhões de pessoas.
E nós? Nós crescemos 23%. Éramos 167 membros. Pessoas novas, famílias novas chegaram à cidade e ao bairro. Recuperamos algumas de nossas folhas. A arquitetura da Lapa estava mudando. A população do bairro estava mudando. A árvore permaneceu, mas o solo mudou. Foi uma década marcada pela forte integração com a comunidade através de projetos junto ao posto de saúde e aos policiais do bairro. No ano 2000, sofremos o choque do nosso envelhecimento, o choque da mudança de solo. O bairro diminuiu ainda mais, cerca de 15%. A Lapa voltara ao tamanho que tinha no final da década de 50. As pessoas cresceram e se mudaram. Famílias ficaram ainda mais incompletas. Aquelas muitas crianças da década de 60 não viraram muitos adultos em nossos bancos. Nosso hall, neste período, era de 96 membros, uma redução de 74%, e que reflete a realidade da comunidade. A cidade cresceu mais e já tinha quase 10,4 milhões de habitantes. Um terreno pedregoso e árido substituiu o bom terreno onde fomos semeados. Resistimos, permanecemos como presença da luz e do sal. Da luz e do sal que fazem germinar, crescer e frutificar a semente. Em 2010, a cidade já passava de 11 milhões de habitantes. A Lapa voltara a crescer, cerca de 10%, e agora tem o mesmo número de habitantes que tinha em meados da década de 60. Há um novo perfil de morador no bairro. As famílias da igreja estão espalhadas pela cidade inteira. As distâncias ficaram maiores e, ao mesmo tempo, não existem. Nossos membros não moram no bairro. Somos 51 membros e poderíamos ser muito mais. Novos ramos cresceram, novas possibilidades surgiram, assim como o renovo. O bom fruto permanece. Quase ao final da segunda década do século XXI, comemoramos 70 anos. Poucas árvores em nossa cidade chegaram a essa idade, sem passar por podas severas ou acidentes, sem sofrer com a destruição do solo ou o tombar frente a tempestades. A cidade cresceu e agora tem mais de 14 milhões de habitantes. O bairro também está em crescimento, recuperando-se do êxodo de décadas anteriores. Resistimos até aqui, não por mérito, mas pela graça, não por nossa competência, mas pela capacitação do Espírito. Estamos vivos pela fé e, em comunidade, podemos voltar a frutificar e fornecer abrigo e sombra para os que precisam da palavra. O outono chegou em 2020. A metrópole está quase irreconhecível. O mundo está diferente. Tudo que não é essencial para a manutenção da vida parou. Tudo está mais longe e mais devagar. Existe o risco, a apreensão, um perigo invisível na forma de um vírus. Como árvore, tivemos que nos preparar para enfrentar a pandemia que se abateu sobre o mundo. Perdemos nossas folhas, recolhemos nossos galhos, abrigamos o que temos de mais precioso em nossas casas. Não estamos mortos, estamos vivos. Vivos e recolhidos em nossos lares. Estamos todos bem. Semeamos em casa, semeamos de casa. Estamos cultivando a palavra para que, quando essa adversidade passar, voltemos a ter os galhos cheios de folhas, flores e frutos. Folhas experientes que já passaram por outonos e invernos severos. Flores da estação que frutificarão por muitos anos ainda. E frutos novos, por vezes barulhentos, que irão assegurar a continuação do trabalho e a perpetuação da comunidade e da missão. Em nossas casas e com o templo vazio, comemoramos mais esse ano de nossa comunidade. Feliz 71º aniversário, Igreja Metodista na Lapa. Oração de gratidão e adoração ao nosso Deus pelos 71 anos da Igreja Metodista na Lapa. Amor de carne e sangue, de entrega e tempo, de história e de luta. Amor de festa e lágrimas, de aliança eterna, de mesa posta, de mãos abertas. Amor que não negocia,
nem se poupa, disposto a partir-se, para chegar a todos, especialmente aos que não são amados, aos solitários, aos que têm fome de justiça, de ternura, amor a cada ser humano. Tu conheces nossos pés de barro, nossos sonhos, nossas metas, nosso pecado, o bem que sonhamos. Amor de Deus, feito carne, entregando-te como palavra, última, definitiva, como raiz que chega às entranhas da vida, para transformar tudo. Amém. Leitura da palavra. Salmo 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Cantemos o hino de número 323. Fonte de todo bem.
Convite à confissão. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Oração de confissão. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e dá-me um espírito novo. Quando eu estiver solitário, cria em mim um coração alegre, que sinta a tua presença. Quando eu estiver esgotado, cria em mim um coração esperançoso, que se lembre do sentido da vida. Quando eu estiver sofrendo, cria em mim um coração paciente, que carregue o fardo com quietude. Quando eu estiver sendo tentado, cria em mim um coração firme, que lute contra a tentação. Quando eu estiver caído, cria em mim um coração confiante, que receba o teu perdão. Quando eu tiver sido abençoado com bens, cria em mim um coração agradável e generoso, que sabe repartir as suas dádivas. Quando eu estiver reunido com amigos, amigas, cria em mim um coração sensível, que eu consiga dar testemunho da luz do Evangelho. Amém. Palavra de esperança. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Mais um domingo estamos na presença do Senhor, celebrando 71 anos de aniversário da nossa igreja. Nós vamos cantar juntos esse louvor Tu és Santo. Nós vamos cantar juntos, assim. Podemos cantar aí em família. Os homens cantam com a Hannah e as mulheres cantam comigo, tudo bem? Vamos cantar assim então? Tu és santo, poderoso. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei
porque estamos sendo igreja em família na sua casa. E o Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem um grande propósito tudo isso, porque Ele é o Deus da família. Vamos celebrar junto pelas grandes maravilhas que Ele tem feito. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor, graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. A soberania do Senhor, ela se estende sobre toda a terra, se estende sobre as nossas vidas. Que nós possamos declarar hoje pela manhã que Ele é o nosso Senhor. Celebremos isso. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Graça e paz, irmão e irmã. Neste momento, nós vamos fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes fiéis, pela provisão e proteção de Deus. Amém? Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua provisão, apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo neste momento, Senhor. O Senhor tem sido provedor do teu povo, Pai. O Senhor tem a mão protetora do seu povo, Deus. Nós queremos neste momento te pedir, Pai, que venha encher, Senhor, de mantimento os teus servos e as tuas servas, Senhor. Que haja, Senhor, no meio deles não só a provisão material, mas também a saúde e também a paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Nós queremos te pedir por esses valores que foram levantados, Senhor, que possam ser revertidos, Senhor, em transformações de vida, Senhor, na tua igreja, Senhor, para que possa também servir também de provisão também para a casa de Deus, Senhor,
nesses dias, Senhor, para as despesas correntes da igreja. Nós te pedimos, Senhor. Abençoe também os irmãos que vão lidar com esses valores, que a sua bênção também recaia sobre a vida deles, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Irmão e irmã, convidamos algumas pessoas da nossa comunidade e também pastores que fizeram e fazem parte da história da Igreja na Lapa para participar conosco desse momento de celebração a Deus pelos seus 71 anos de existência. Olá! Eu me considero privilegiada, pois nasci no lar cristão. Então, desde os 4 anos, eu frequento a Igreja Metodista na Lapa com a minha família. A igreja era a extensão da minha casa. Tenho muitas lembranças maravilhosas da minha infância, da minha juventude, adolescência, compartilhada com os amigos, professores de escola dominical, pastores, seminaristas. Eram acampamentos, eram aula de escola dominical, acampa dentro de Páscoa, quando fazíamos os ovinhos coloridos, que era muito legal. Muito esporte naquela quadra. Passeios que fizemos, muitas atividades. E eu tenho plena certeza de que toda essa vivência baseada nos caminhos de Deus ajudaram e muito no meu desenvolvimento como pessoa cristã, como filha, como amiga, como estudante e também ajudou muito na minha atuação profissional. Ajudou também na minha posição como esposa e como mãe também. Tem ajudado muito. Então eu agradeço a Deus pelos 71 anos da Igreja Metodista na Lapa e que nós continuemos firmes e compromissados com os propósitos de Deus. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja da Lapa, a pastora Dulce. Eu gostaria de cumprimentar a igreja, cumprimentar todos os membros, a pastora, por mais um aniversário, 71 anos, uma história muito linda de amor a Deus, uma história de pregação do Evangelho, de levar o Evangelho. E a palavra de Deus diz em Isaías 52, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Deus os abençoe, parabéns. Eu sou o pastor da Igreja Metodista em Jardim Britânia e eu também faço parte dessa missão, dessa igreja. Deus abençoe, fique com Deus. Parabéns, Igreja da Lapa, que possa completar muitos e muitos anos. Parabéns a todos, do mais novo ao mais idoso. Fiquem com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista da Lapa. Quero pegar emprestado as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Foram 6 anos gratificantes, abençoadores. Está na minha história, da minha família, muito aprendizado. Foi momentos marcantes no meu ministério. Que Deus os abençoe. Que vocês continuem firmes na missão. Um abraço, pastora Dulce. E a Lu, que está gravando, e manda também um abraço para vocês. Um abraço virtual, gente. Muito obrigado. Convite à edificação. Irmão e irmã, temos alegria nessa manhã de sermos ministrados pelo nosso bispo da 3ª região eclesiástica da Igreja Metodista, José Carlos Pérez. Ouçamos a palavra e sejamos edificados. Irmãos e irmãs da Igreja Metodista na Lapa, que alegria poder participar com vocês deste culto de aniversário, onde vocês completam 71 anos de vida e de missão no bairro da Lapa.
Que Deus continue iluminando, dando graça, dando saúde, dando paz, dando alegria para vocês no exercício da função da igreja, que é salvar almas, ganhar pessoas para Jesus, tornando-as discípulos do Senhor. E nesses 71 anos de vida, com certeza, muitas coisas boas foram vivenciadas pelos irmãos e pelas irmãs, como aniversários de casamento, batizados, recepção como membro à comunhão da igreja. E tudo isso faz parte da comunidade e traz memórias que são agradáveis para nós e também para o todo. Que vocês continuem firmados na graça e no amor de Deus, que vocês continuem dando aquilo que Jesus tem colocado no seu coração, que é amor às pessoas, amor às almas. Que satisfação poder vir aqui, ainda que através deste vídeo, deixar uma palavra de Deus para a sua vida. E neste ano, o tema nosso do ano para a Igreja Metodista no Brasil é discípulos e discípulas no caminho da missão, vivem em unidade. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a questão da unidade. Quero ler o texto de Gênesis, no capítulo 11, versículos de 1 a 6. E depois, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21. Gênesis 11, de 1 a 6, diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E o João 17, versículo 21. João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a palavra lida. A tua palavra diz que ela não volta para ti vazia, que ela cumpre um fim para o qual foi determinada, e neste dia, que ela cumpra também o fim para o qual foi determinada para a Igreja Metodista na Lapa. Que a tua graça, a tua paz e a tua companhia sejam constantes sobre nossa vida e sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que me ouvem nesta hora. Que a tua graça nos envolva e que teu Espírito fale conosco. Amém. Irmãos, como nós vimos, o episódio da Torre de Babel ele é visto de forma negativa, onde o pecado estava em querer tornar o nome do povo célebre e não o nome de Deus. Deus viu que isso não estava agradando muito e que não ia dar muito certo essa coisa de engrandecer o nome próprio, de dar um quê de orgulho, dar um quê de superioridade, de querer tornar célebre o nome da pessoa ou do povo na terra. E a confusão da língua foi porque eles estavam com um propósito errado diante de Deus.
E sempre que a gente está com um propósito errado diante de Deus, a coisa não dá certo. Não sei se você já experimentou fazer algo que sabia que era contra a vontade de Deus e acabou dando em nada, porque Deus não estava naquele negócio. E como Deus não se agradou aqui, ele colocou uma dificuldade de entendimento na língua, de entendimento daquilo que um falava já não era compreendido pelo outro. Ele criou uma confusão de língua, diversidade das línguas. Segundo a Bíblia, surge aí, por causa de alguém ou de um povo que queria fazer um propósito que não agradava muito o coração de Deus. Mas no versículo de número 6, lá em Gênesis, no versículo 6, ele fala que como a linguagem era única, não haveria mais limites para aquilo que os homens quisessem fazer, para aquilo que a humanidade quisesse fazer. E aqui reside uma questão da unidade. Quando o povo tem um só coração, um só propósito naquilo que precisa fazer, precisa ser feito, é como se ele não fosse limitado por nada, somente por Deus. Então, se a igreja estiver caminhando no propósito de Deus, no propósito onde as pessoas colocam o coração, a fé, acreditam naquilo que estão fazendo, dá certo, porque tem unidade, porque tem aprovação de Deus. Então, todo o projeto que, mesmo que seja humano, nascido no seu coração, que for apreciado por Deus, que for para glorificar o nome de Deus, que for para exaltação do Deus da glória e não o nome próprio, tende a dar certo, tende a funcionar bem e a conquistar resultados fabulosos. E a questão da unidade é algo que Deus deseja para nós. Como vimos em João 17, versículo 21, Ele quer que nós sejamos um com Ele, um com o Pai, um com o Espírito Santo, assim como Jesus é com o Pai e com o Espírito Santo, que a gente seja também com eles. E é através dessa unidade com Deus, com os irmãos, com as irmãs, com a igreja, com o pensamento daquilo que foi propósito e projeto estabelecido pela igreja, então eu acredito que dá tudo certo. E é nessa expectativa de trabalhar em unidade com aquilo que a igreja tem determinado através dos nossos concílios, tem determinado através de órgãos diretivos que são superiores a nós, nós entendemos que vamos conquistar sucesso, conquistar o êxito, porque temos a bênção de Deus, caminhamos na mesma direção, caminhamos no mesmo propósito. E por caminhar no mesmo propósito, então nós entendemos que a bênção do Senhor é sobre nós. Com certeza vocês têm projetos, com certeza vocês têm planos. E a palavra de Deus diz que a resposta certa vem do coração de Deus. Então consulte a Deus antes de realizá-los. Entenda, discirna a vontade de Deus antes de realizá-los. Porque quando Deus estiver firmado com vocês, tiver entrado no negócio para valer, ele vai funcionar, vai dar certo e vocês conquistarão êxito naquilo que fizer. É desejo de Deus desde o Antigo Testamento que o seu povo viva em unidade, viva em comunhão. O Salmo 133, que é um salmo que fala de comunhão, de unidade, que atrai a bênção de Deus para quem vive em unidade, é um salmo que eu quero deixar também com vocês. Um salmo 133, ele fala da unidade, da preciosidade dessa unidade, da união dos irmãos em torno de um projeto, porque atrai a bênção e a vida de Deus sobre aquele povo que vive em unidade. Nós queremos que vocês vivam em unidade, com propósito comuns, onde todos coloquem o coração nele,
nesse propósito e tenha como objetivo, como eu já disse anteriormente, de glorificar o Deus da vida, de glorificar o Deus da nossa salvação. Há um meio dessa unidade ser quebrada. Provérbios 6, versículos de 16 a 19, vai falar que 6 coisas aborrecem o Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. E eu quero comentar apenas a 7ª coisa que está no versículo 19, na parte B, que é, traduzindo para a linguagem de hoje, a questão da fofoca. Fofoca aparta os melhores amigos, cria discórdia, confusão entre os melhores irmãos. Então, que questão de fofoca nem se nomeie no meio de vocês, para não haver quebra da unidade, para não haver quebra daquilo que Deus pretende realizar através de vocês, e que quando aparecer alguém dizendo eu tenho uma novidade, querendo passar para você, você não empresta o teu ouvido a ouvi-lo, a não ser que seja para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E feita esta consideração, o meu convite para você, querido, é que você possa viver em unidade, conforme o querer de Deus, que diz o Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e vai à gola das suas vestes. A unidade é tão preciosa como o Monte Hermon, que desce o seu orvalho sobre o Monte Sião, e naquele lugar Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então que o lugar da unidade, do companheirismo, da amizade, da vida com Deus, seja aí na sua igreja, seja com os irmãos que convivem com você, e eu sei que trabalhando em unidade, em amor, em companheirismo, em compreensão, glorificando o nome de Deus, tudo vai dar certo. E a minha palavra para você nestes 71 anos de vida da Igreja da Lapa é que sejam abençoados, que o poder de Deus seja sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo seja abundante na tua vida, no teu lar, na tua casa, e que tudo aquilo que o teu coração intentar, Deus conceda para você como fruto da bênção e da graça dele. E para a igreja na Lapa, nós abençoamos a igreja, que ela seja próspera, que ela seja cheia de unção e de poder de Deus para levar uma palavra transformadora na vida das pessoas que convivem aí no bairro, que eles vejam a luz de Deus brilhando através dessa igreja, e que a igreja seja como um farol que ilumina a noite, dando direção aos navios que estão sem rumo, que o iluminar de Cristo através da igreja mostre a direção para todas aquelas pessoas que andam nas trevas, que estão perdidas, que estão sem rumo certo, mas que a bênção de Deus caminhe na direção de vocês, porque vivem em unidade e Deus se agrada disso. Que a paz de Deus, que a graça do Senhor, que a unção do nosso todo-poderoso Deus do céu e da terra, que criou todas as coisas, seja sobre a sua vida e seja permanente, seja sobre a vida da igreja e seja permanente. Deus te abençoe, Deus te guarde e resplandeça o rosto e a glória dele sobre a tua vida. Deus abençoe.